Olá, estamos de volta para a nossa aula número 5, Geografia, nono ano, Ásia. Aqui com vocês, professor José Carlos, tá bom? Vamos lá, na aula passada, não na revisão, tá galera? Na aula anterior à revisão, a gente começou falando sobre a estrutura populacional do território asiático, a quantidade de habitantes, como é feita essa contagem de pessoas, que lá tem 60% da população mundial. Todos esses dados a gente estava analisando antes da revisão, tá? Vamos só dar um segmento a essas informações sobre a população, tá bom? O porquê tem tanta gente lá, para que a gente comece a analisar as primeiras características econômicas do território asiático, para que a gente comece a analisar os primeiros dados da economia asiática, tá bom? Vê só. Primeira coisa, Ásia, 60% da população mundial. É muita gente? É muita gente. Mas como já foi dito em sala, tá? Estávamos no Zoom e eu falei, provavelmente esse número vai ter alguma diminuição, tá bom? Pode ser que não seja uma diminuição absurda, mas vai existir. Por conta dessa pandemia que nós estamos vivendo, essa quantidade populacional, ela vai sofrer uma diminuição. Isso é certo, isso com certeza vai acontecer. Porém, o continente asiático tende ainda a continuar com as maiores populações em quantidade, certo? Na China, na Índia, ainda vai continuar uma quantidade de pessoas muito grandes. Mas por que tem tanta gente nesse território? Porque são territórios mundiais que são superlotados. Os motivos são simples. Primeiro, as pessoas vivem muito, então a expectativa de vida na Ásia é altíssima. No Japão, por exemplo, o Japão são algumas ilhas que formam o arquipélago japonês, e o Japão tem quase 130 milhões de habitantes, 126.800. É muita gente, certo? Para um território pequeno. E as pessoas vivem muito. No Japão, você tem uma expectativa de vida de 84 anos. Então, é muita gente, é muito idoso nesse território. Claro, para colocar na balança, tu tem ali os países do Oriente Médio, Afeganistão, Irã, Iraque, que a expectativa de vida vai ser bem mais baixa, vai ficar ali entre 58 e 63 anos. Então, a gente tem, nessa cultura asiática, alguns países que vão ter superlotações, pessoas vivendo muito, certo? E uma quantidade de criança nascendo muito grande, certo? Porque não se tem nenhum tipo de controle populacional, não se tem nenhum tipo de controle de natalidade, tá bom? Nesses países, a grande maioria dos países, né, você vai ser livre para ter quantos filhos você quiser. E às vezes, por questões culturais, por questões religiosas, eles acabam tendo uma grande quantidade de filhos. A utilizar o exemplo dos países hindu, que normalmente a gente vai entender país hindu sendo a Índia, mas você também tem ali o Paquistão, Sri Lanka, alguns países que estão ali na região, que são países baseados no hinduísmo e no islamismo, que são países que, primeiro, eles aceitam uma poligamia masculina, ou seja, o homem, a estrutura masculina, ele pode se casar mais de uma vez, ou seja, o cara pode ter mais de uma esposa, mas calma, não é bagunça, tá? Se fosse bagunça era no Brasil, mas não é bagunça. Existem leis, existem regras que eles têm que seguir. E uma regra básica, que eu já falei para vocês, é que o cara, para ter a primeira esposa, vai lá, fala com a família, paga o dote. O dote é um tipo de pagamento que ele faz para a família da noiva, porque ele está tirando um bem daquela família, ou seja, está tirando aquela mulher da casa dos pais, está levando. Então ele vai deixar algo em troca, certo? Esse dote ele pode ser pago com dinheiro, de fato, ele pode ser pago também com algum serviço ou algum produto. E não se enganem se você fizer algum tipo de pesquisa e vai ver que, tipo, aquela mulher ela foi trocada por 60 cabeças de gado. Aí você diz, caramba, a mulher foi trocada por 60 vacas. Mas na Índia eles nem comem carne bovina. Eles fazem esse tipo de troca, tá bom? Então, é algo que pra gente é bem irreal. Mas veja, para o cara ter uma segunda esposa, a primeira tem que permitir,
tem que dizer, ele pode ter uma segunda esposa. E se ele quiser ter uma terceira, a primeira e a segunda tem que aceitar. E assim sucessivamente. E o cara tem que ter dinheiro suficiente para sustentar todas as suas esposas. Elas não vão trabalhar. O trabalho delas é cuidar da casa. Tá bom? Então, para que o homem, nesse tipo, eles tenham uma vida de poligamia, ele tem que ter uma quantidade financeira muito grande. Aí vocês me perguntam, sim, como é que isso vai aumentar a quantidade de pessoas em um determinado local? Gente, se ele der um filho para uma, ele vai ter que dar um filho para a segunda esposa, um filho para a terceira, um filho para a quarta. Quando chegar na quinta esposa, tem gêmeos. Aí está em déficit com as outras esposas. Aí tem que dar mais um filho para a primeira, mais um filho para a segunda, para a terceira. E quando você vai ver que em alguns países o cara é polígamo, o cara tem 5 esposas e o cara tem 30 filhos. Isso é algo até comum. Hoje em dia nem tanto, mas nas gerações passadas isso era muito comum. E como essa galera vive muito, você vai ter uma estrutura populacional muito recheada, muito superlotada. Tanto é que a gente falou, né? 60% da população mundial, 7,2 bilhões de pessoas no mundo, 60% estão em território asiático. Então é muita gente dentro desse território. Tá bom? Baseado nisso, é quando a gente começa a analisar o IDH desses países, o Índice de Desenvolvimento Humano, que a gente vai ter esse índice calculado para todos os países, baseado em 3, certo, elementos. O primeiro vai ser a saúde, que é quando eles medem a expectativa de vida desses países, tá bom? Nessa expectativa de vida, quem tem uma expectativa de vida maior, obviamente, vai ter um IDH melhor. Quem tem uma expectativa de vida mais baixa, o IDH tende a cair um pouquinho, tá bom? O segundo item é a questão da educação, ou seja, quantas pessoas são alfabetizadas, quantas pessoas são analfabetas, quem está no nível superior, quem já está formado, quem está estudando. Então, ele tem toda essa estrutura para ser calculado. E o terceiro item é a renda, o dinheiro, tá bom? Quais são os países que têm mais renda, quais são os países que têm menos renda, e eles fazem um somatório dessas informações e estabelecem o que a gente chama de Índice de Desenvolvimento Humano, ou seja, IDH, que é uma numeração classificatória para os países, que vai do número 0 até o número 1. Quanto mais perto de 0, pior vai ser esse país. Quanto mais perto de 1, melhor vai ser esse país. Então, vai ter sempre 0,700, 0,900, 0,200. Então, sempre vão ter essas numerações, tá? Para todos os países. Na tela aí vai aparecer agora para vocês os principais países asiáticos, os melhores e os piores, dentro dessa estrutura do IDH, para que a gente faça um comparativo e a gente consiga entender por que o leste asiático vai ter os melhores índices e o Oriente Médio vai ter os piores. É visto nessa tabela alguns países do continente asiático com seus respectivos IDHs, no qual a gente consegue perceber uma discrepância, uma disparidade muito grande entre os países do leste asiático, como Singapura e Japão, que tem seu IDH acima de 0,900, com outros países também do território asiático, porém lá do Oriente Médio, como o Afeganistão e o Iêmen, que não chegam nem a 0,500. Ou seja, são países que sofrem muito mais com os 3 itens avaliados pelo IDH. E até mesmo, propriamente dito, dentro do território do Oriente Médio, já que o Catar também está dentro do Oriente Médio e tem o seu IDH muito elevado, o IDH acima de 800. Tá bom? Então, mesmo dentro de um território específico da Ásia, os países eles têm uma discrepância muito grande nesse nível do seu IDH. E no leste asiático, como está ali Singapura e Japão, por exemplo, são áreas que têm as melhores condições de vida dentro do continente asiático, consequentemente tornando esses países com os melhores IDHs desse continente. Então, gente, aí vejam,
como é que a gente vai distribuir toda essa população dentro de um país? É nesse momento que a gente passa a analisar, que a gente passa a observar a estrutura, a dinâmica populacional desses países. E é quando a gente vai ver que, quando a gente estuda população, existem dois tipos de população. A gente tem a população absoluta, que é somente a quantidade total de habitantes de uma área, e a gente tem a população relativa, que é a densidade demográfica, certo, dos países. A população relativa, fácil, está desse lado aqui. A população relativa é o quê? Quantidade total de habitantes. Na China existe 1.367.000.000 aproximadamente. Essa é a população absoluta, certo? Ou seja, a quantidade total de habitantes de uma área. Já a população relativa é um cálculo matemático que você pega essa população absoluta e você divide pela área daquele país. Então, se você pegar a população absoluta da China, você vai pegar a área da China e você vai encontrar uma densidade demográfica chinesa, tá bom? Que vai ser um número que vai ficar ali perto de 145 habitantes por quilômetro quadrado, certo? Um pouquinho menos do que isso. Aí você vai dizer, mas a gente pode fazer de qualquer país? Pode. Tanto que você tenha a população absoluta daquele local e a área daquele local. Você vai fazer uma divisão, certo? Isso é simples. Tanto que no QMágico vai ter uma das atividades presentes no QMágico é sobre isso, tá? Vocês vão ter que fazer uma pesquisazinha lá, tá bom? Já a população relativa, que é essa densidade demográfica, ela vai estar variando muito. Às vezes você vai ter um país como China e Índia, que tem uma população gigantesca e ele vai ter números na sua densidade demográfica também muito altos. Por quê? Porque vai ter um território mediano ou um território pequeno para essa quantidade de pessoas, certo? Quando você faz um cálculo, você vai ter que essa quantidade de pessoas, essa densidade demográfica chinesa, que fica perto de 145, porque a China é um território muito grande, um dos maiores países do mundo em extensão, mas mesmo assim tem muita gente. Já a Índia é superlotada, mas o território da Índia é menos da metade do que o território da China. Então você vai encontrar o quê? Uma população, densidade demográfica, que vai passar de 390 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, essa população, essa densidade demográfica, ela dobra em relação à China. Tá certo? Existem também países que vai ter um território pouco grande e vai ter uma quantidade populacional baixa, então você vai ter uma densidade demográfica muito baixa. E é isso que eu quero que vocês encontrem, tá? Na atividade do QMágico, vocês vão ter que fazer, vai estar uma tabela lá, que você vai reproduzir essa tabela no seu caderno, você pode imprimir essa tabela e preencher manualmente, e depois você vai tirar foto e vai anexar lá no material do QMágico. Você vai pegar 10 países asiáticos, tá bom? 10 países. Você vai pegar a população, vai pesquisar a população desses países, a área, certo? E vai fazer, tá bom? O cálculo da sua densidade demográfica. Quem quiser, para ficar mais fácil, pode pesquisar a densidade demográfica desse país também. Então você vai preencher nessa tabela, vai anexar para a contagem da população, tá? A população da pontuação de vocês na parcial 2. E outra coisa, gente, para que a gente analise, a gente tem que entender que essa população, esse acúmulo populacional dentro desses países, ele é muito referente a qual a faixa etária que essa população se encontra. Se ela vai ter muita criança, se ela vai ter muito adulto, se ela vai ter muito idoso. Onde a gente vai analisar isso? Isso a gente analisa a partir de uma pirâmide etária, ou seja, uma pirâmide das idades das pessoas, tá bom? Então, cada país vai ter a sua pirâmide etária e normalmente existe uma padronização entre as pirâmides etárias dos países desenvolvidos e entre as pirâmides etárias dos países subdesenvolvidos. Normalmente existe ali uma padronização, tá? Porque normalmente os países subdesenvolvidos eles têm uma quantidade maior de crianças, a população idosa não vai viver tanto. Então a gente vai dar uma analisada, a gente vai dar uma observada em algumas pirâmides etárias do território
território asiático que vai surgir na tela para vocês agora. Falando sobre a leitura das pirâmides etárias, a gente vai verificar que nessa pirâmide etária mundial, a gente vai ver que a pirâmide etária ela vai ser uma divisão da quantidade de pessoas por cada faixa etária dentro dos países. No caso dessa pirâmide etária especificamente, aí é mundial, tá bom? Então a gente tem uma base que vai de as crianças, né, as pessoas de menos idade, então vai de 0 a 4 anos, de 5 a 9, de 10 a 14 e assim sucessivamente. E o seu topo vão ser as pessoas de mais idade, ou seja, os idosos. Essa pirâmide ela vai ser dividida em uma base que vai ser de crianças, um centro que vai ser de pessoas adultas e um topo que vai ser de idosos. Quanto mais largo for essas barrinhas, maior a quantidade de pessoas naquela determinada idade. E essa pirâmide etária, ela sofre uma diferença para um lado ser do sexo masculino, outro lado ser do sexo feminino, que vai ficar bem mais fácil para vocês pela indicação das cores, no qual a cor rosa está mostrando o lado feminino e o lado azul será o lado masculino. Então, nessa pirâmide mundial, a gente vai ver que vai ter um destaque muito grande na idade de 30 a 34 anos, de 25 a 29 anos, que são onde vai encontrar uma grande quantidade de pessoas e também na sua base de 0 a 4, de 5 a 9, onde tem uma quantidade um pouco maior. Já no Afeganistão, que vai ser esse segundo país asiático, a gente tem uma pirâmide que a gente chama de pirâmide clássica, certo? Com uma base larga e um topo fino, ou seja, lembra realmente esse formato triangular que a gente tem de ideia quando a gente fala em pirâmide. Ou seja, os países subdesenvolvidos, os países mais pobres, que têm as piores condições de vida, normalmente eles vão ter essa base muito larga, porque tem uma grande quantidade de gente nascendo, e o seu topo ele vai ser muito fino, porque as pessoas não vivem tanto. Tanto que se você prestar atenção, a partir de 85 anos nessa tabela, a porcentagem vai ser de 0%, ou seja, não tem ninguém nessas idades acima de 85 anos, no qual você já vê menos de 1% da população acima dos 60. Ou seja, é uma condição de vida muito complicada num país, tá, que é um dos piores países asiáticos. No censo recente, ele só perdeu no IDH, no caso só ganhou, né, para o Iêmen dentro do território asiático, o que mostra uma baixa condição de vida dentro do território do Afeganistão. O Afeganistão ele fica no Oriente Médio e ele boa parte do seu país ele está dentro de uma região de clima semiárido ou desértico, ou seja, já vai sofrer com a questão climática. Ele também é um país que mesmo tendo alguma reserva de petróleo até interessante, ele não costuma utilizar essas reservas de petróleo, porque normalmente esse petróleo ele vai ser retirado por outros países, tá bom? Que invadiram o seu território e eles não têm uma força militar para lutar contra isso. E existem problemas de guerras civis, ou seja, a população contra governo, contra países estrangeiros que estão dentro do seu território. Então é um país que vai ter uma estrutura muito deficiente para a formação dessa sua pirâmide etária. Já na China, meus queridos, a China, ela vai ter uma estrutura, o seu formato da sua pirâmide ela é um pouco diferente, não é triangular. Isso já é uma estrutura de países desenvolvidos que vão ter uma base bem mais estreita, ou seja, a quantidade de nascimentos vai ser bem menor. E para esse meio de economia, de crescimento econômico, os países que têm essa base mais estreita, que vão ter essa base mais fina, normalmente são países que têm um desenvolvimento melhor, uma qualidade de vida melhor para as pessoas por conta da
pouca existência de crianças. Então entende-se que você ter crianças, uma grande quantidade de crianças, você vai ter um custo muito alto, você vai ter uma elevação nesse seu custo pessoal, nesse padrão de vida que você está levando. Uma coisa que chama atenção no território chinês é que eles só passam a ter 0% da sua população, ou seja, um índice irrisório da sua população, sendo de pessoas acima dos 95 anos. Não é que não tenha, tá bom? Mas é porque pela sua quantidade populacional, ele vai ter uma porcentagem mínima, uma porcentagem que a gente pode dizer até insignificante, e que ela vai ter ali, entre os 30 e os 34 anos, entre os 45, 49, 50, 54, os seus destaques na sua quantidade populacional, o que traz a ideia de que o seu centro, a sua maior quantidade populacional, ficando na faixa etária adulta, ou seja, na sua zona de pessoas que podem trabalhar, que são mão de obra de trabalho para a população, para o governo chinês. Pronto, gente. Alegria, felicidade. Ei! Acabamos por hoje, tá? Nossa aula finalizada, certo? Por hoje ela vai ficando aqui. Façam as atividades que vão estar no Que Mágico para contar a pontuação de vocês da parcial 2, certo? Lembra que vocês têm um período, tem um prazo aí para que vocês respondam essas atividades. Não vai vacilar, porque quando fecha a gente não abre mais não, tá? Então faz essa atividade, fique em casa, vamos se preservar, que logo logo a gente vai estar junto novamente, tá bom? Até logo e tchau, tchau!